Neste vídeo, eu vou tentar esclarecer uma grande confusão que costuma existir entre ideias indianas e ideias das religiões ocidentais. E vocês me desculpem, mas eu vou precisar detonar o Swami Fulaninho. Swami Fulaninho é uma pessoa que acha que conhece o pensamento indiano, mas que faz uma enorme confusão entre o pensamento indiano tradicional e o cristianismo. Então, existem ideias indianas que chegaram ao Ocidente de uma forma bastante deturpada e que até hoje levam a uma confusão enorme e impedem a compreensão real do pensamento indiano. Então, nesse vídeo, eu vou explicar a diferença entre Atman, do pensamento indiano, e a ideia de alma, das religiões ocidentais mais conhecidas, e também a diferença entre Brahman, do pensamento indiano, e Deus, das religiões ocidentais mais conhecidas. Bem, primeiro, vamos começar então com a ideia de alma. O que significa alma dentro do cristianismo e de muitas outras religiões ocidentais? Alma é aquilo que dá vida ao corpo. Então, quando a pessoa morre, a alma sai do corpo e essa alma continua a existir depois que o corpo morre. O que é essa alma? Ela é, em primeiro lugar, imaterial, não é constituída por matéria, mas ela guarda dentro dela uma série de características da pessoa. De uma certa forma, ela representa a personalidade da pessoa, a sua memória, as suas ações. E a alma é quem, durante a vida da pessoa, decide o que a pessoa faz. Sejam ações boas ou más, então a alma decide o que a pessoa está fazendo e por isso a alma é premiada ou então recebe um castigo depois da morte. Dependendo da versão do cristianismo, esse castigo ou essa premiação acontece imediatamente após a morte. Em outras versões, demora, né? Mas é importante guardar essa ideia de que a alma no cristianismo é responsável pelas ações boas e más que a pessoa faz e por isso exatamente ela é premiada ou então é condenada. E existe uma nuance, uma certa diferença entre as ideias de alma e espírito. Nem sempre, nem sempre. Então, às vezes, alma e espírito são apresentados como a mesma coisa, mas na Bíblia existem duas palavras diferentes e uma delas costuma ser traduzida por alma e a outra costuma ser traduzida por espírito. Então, em hebraico, uma delas é nefesh. Nefesh. Nefesh costuma ser traduzido por alma e no início da Bíblia, do Antigo Testamento, Deus transmite nefesh para os animais e depois para o homem também. Então é alguma coisa que é um princípio de vida que não é uma característica apenas humana. É aquilo que anima, que dá sensações, que dá movimento. Então, é aquilo que diferencia o vivo do morto. Nefesh, né? Esse conceito e traduzido geralmente por alma. E tem uma outra palavra hebraica que
aparece na Bíblia, no Antigo Testamento, que é luar, 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 que costuma ser traduzido por espírito. E qual que é a diferença? Então, a tradução mais literal de luar é sopro, alguma coisa parecida com vento. Então, há uma semelhança entre a ideia de ruar, traduzida por espírito, e alguma coisa que é infundida dentro dos seres vivos, especialmente do homem, né, quando Deus, no Antigo Testamento, sopra sobre uma imagem de argila para dar vida a Adão. Mas não há uma diferença tão clara assim dentro do Antigo Testamento entre esses dois conceitos. Então, as diferenças que são desenvolvidas depois, elas não se baseiam em uma interpretação literal da Bíblia. Então, vamos nos concentrar nessa ideia que eu já apresentei do significado de alma. Então, é uma coisa individual, cada pessoa tem a sua alma, cada pessoa recebe a sua alma de Deus, e essa alma não é material, ela sobrevive à morte do corpo, ela é julgada em algum instante depois da morte e pode receber uma premiação ou um castigo por causa das suas ações, porque ela é responsável pelas nossas decisões. Então vamos guardar essa ideia de alma que eu vou comparar com Atman. Atman, do pensamento indiano, significa o quê? Atman é a essência da pessoa. É o eu próprio, que em inglês é traduzido por self, em alemão por Selbst. No caso do inglês e do alemão, a gente tem uma palavra única que dá uma boa tradução de Atman. E em português a gente não tem uma palavra tão simples para representar o Atman. Eu costumo traduzir por eu, com E maiúsculo, né, quando a gente está escrevendo. Então é a essência da pessoa. E o que é essa essência da pessoa? É a nossa consciência. A consciência significa estar presente, estar consciente daquilo que está acontecendo nesse instante, estar consciente de si próprio. Estar consciente é a característica principal do Atman. E muitos textos indianos antigos, como as Upanishads, vão dar uma ênfase à ideia de que o Atman não age, ele não atua, ele não toma decisões. O Atman simplesmente presencia aquilo que acontece. É uma ideia completamente diferente da ideia de alma. O Atman é também às vezes chamado de testemunha. Testemunha, Sakshi, em sânscrito, significa o quê? É uma palavra que é mais fácil da gente entender. Por quê? Uma testemunha na nossa linguagem, o que significa? Ocorreu, por exemplo, um crime e uma pessoa é testemunha do crime. Não é nem quem matou, nem quem foi morto. É simplesmente uma pessoa que estava presente, presenciando, observando aquilo que aconteceu. E não interferiu, não é quem agiu, não é quem produziu o crime, nem quem sofreu o crime, no caso. Então, esse conceito de testemunha é muito bom para nos ajudar a compreender a ideia de Atman.
Em alguns contextos, Atman é também chamado de o observador, Drashti, em sânscrito. Essa palavra também é boa para a gente tentar compreender o Atman, porque o observador está observando. Ele não está fazendo coisas, ele está observando. Então passa essa ideia de passividade, de estar presente, recebendo sensações, recebendo impressões, mas que não está fazendo nada. Então o Atman não faz absolutamente nada, o Atman não decide, o Atman não age. Quem que decide e age? Então, de acordo com o pensamento indiano, a gente tem vários níveis dentro do ser humano e um desses níveis, o mais profundo, é o Atman, mas existem outros níveis, como a Buddhi e o Ahankara, que não têm equivalentes no pensamento ocidental. E existe a mente, chamada de Manas, ou às vezes de Chitta, que é quem recebe as sensações, quem pensa, quem lembra e quem decide as ações. Então, se eu movo o meu braço, quem que coordenou, ordenou ou dirigiu esse movimento? Foi a mente, não foi o Atman. E o Atman, então, muito mais profundo do que a mente, está além da mente, e o Atman em si não age. Por isso mesmo, não existe a ideia de que o Atman possa ser premiado ou condenado depois da morte. Porque o Atman não fez nada. O Atman é sempre o mesmo, ele é imutável. E além disso, o Atman é o mesmo em todos os seres humanos e, na verdade, em todos os seres da natureza. Então, eu não posso dizer, eu tenho um Atman, você tem outro Atman. Isso é também alguma coisa completamente diferente do pensamento ocidental. Existe um único Atman que está em mim e que está em você e que está no cavalo, que está no gato, que está nas plantas, que está nas nuvens. Então, isso é completamente diferente da ideia de alma. Eu tenho uma alma, você tem uma outra alma diferente, né? E a sua alma é responsável pelo que você fez, a minha alma é responsável pelo que eu fiz, enquanto que o Atman é o mesmo. Então, é uma ideia completamente diferente da ideia de alma. A alma é individual. O Atman não é individual. Ele pertence a todos. Então, vocês veem que quando alguém traduz Atman por alma, está deturpando totalmente a ideia. Por quê? Quando uma pessoa aqui do nosso mundo, ouve a palavra alma, vai associar todas essas características que eu havia descrito. Então a alma é individual, ela é ativa, ela toma decisões e por isso ela pode ser premiada ou punida. Enquanto que o Atman não é individual, ele não toma decisões e não é punido nem premiado. Então, qual é a semelhança entre as ideias de Atman e de alma? Os dois são imateriais. Os dois são imateriais. Porém, dentro do pensamento indiano, como eu disse, o ser humano tem várias camadas, várias estruturas. E quem é que toma decisões e quem é que, de uma certa forma, sofre as consequências das suas ações
não é o Atman, é a mente, Manas ou Chitta, que sobrevive após a morte, de acordo com o pensamento indiano, carregando os resíduos das suas ações, os resíduos do karma, né? Karma são as ações, e por isso, na vida seguinte, essa pessoa vai receber algumas consequências boas ou más daquilo que fez aqui antes de morrer. Nem todas as consequências ficam para a vida seguinte, algumas já ocorrem nessa vida mesmo, mas algumas ficam para a vida seguinte. E isso é o que produz, então, a sequência de reencarnações, de novas vidas, que é uma ideia central dentro do pensamento indiano e que é completamente diferente do pensamento do cristianismo ou do judaísmo. Não existe essa ideia. Então, não pensem que dá para traduzir tudo quanto é tipo de conceito indiano por palavras do nosso idioma. Por quê? Porque as ideias que estão por trás são completamente diferentes. Então, traduzir Atman por alma é a mesma coisa que você traduzir mousse de chocolate por brigadeiro. Não é. Mousse de chocolate não é brigadeiro. Né? Mas aí, se você não quer usar a palavra francesa, mousse, o que você vai usar? Se você quiser forçar uma tradução. Né? Então, é mais ou menos isso o que tem ocorrido com essa ideia de Atman. Se quer forçar uma tradução, tornar aquilo familiar, compreensível para nós que somos ocidentais, e aí tem uma distorção. E esse tipo de distorção começa a surgir no século XIX, na Índia, quando a Índia sofre uma enorme influência da cultura ocidental durante a colonização britânica. E são os próprios indianos que criam essa confusão. Então, tem uma camada da sociedade indiana que vai absorver, aceitar o pensamento ocidental, que vai se convencer de que o cristianismo é uma coisa boa, correta, e vai tentar fazer uma adaptação, uma mistura e traduzir ideias antigas do pensamento indiano que não tem correspondência no cristianismo por termos do cristianismo. Né? Então isso é uma catástrofe. E isso acontece até hoje, no ensinamento do que eu chamo o Swami Fulaninho. O que é o Swami Fulaninho? É um ignorante da tradição indiana, que acha que sabe alguma coisa, convence as outras pessoas de que ele sabe, só que distorce completamente aquilo que ele deveria estar ensinando. Tá? Então, cuidado com o Swami Fulaninho, que é vazio. O Swami Fulaninho não tem substância. Ele é oco. Bem, vamos então para a outra comparação que eu quero estabelecer hoje, que é a comparação entre Deus e Brahman. Então, Deus da religião cristã, também do judaísmo, também do islamismo. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Essas três religiões, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, elas são classificadas pelos historiadores das religiões, pelos filósofos da religião também, como sendo muito semelhantes e são classificadas como religiões abraâmicas, se referindo a Abraão. Né?
Bom, e por que que elas são semelhantes entre si? Basicamente porque o conceito de Deus é o mesmo nas três, é o mesmo conceito de Deus. Então, aquilo que eu vou descrever agora como sendo o conceito mais comum aqui entre nós de Deus, está presente no judaísmo, no cristianismo e no islamismo. Bem, o que se entende por Deus? Deus, na Bíblia, no Antigo Testamento, é um ser que existe fora do universo, antes do universo, e que cria todas as coisas. Ele cria o céu, cria a terra, ele cria os animais, ele cria as plantas, ele cria o ser humano. Então, é um Deus criador que gera todos os seres do universo, como ponto de partida, né? Claro, ao mesmo tempo ele ordena que os seres vivos se reproduzam e aí, né, existem outros seres que não vão ser produzidos diretamente por Deus. Mas o ponto de partida, o pontapé inicial, é dado então por Deus que cria as coisas. Bem, esse Deus, ele é pensado como um ser masculino, a gente fala Deus Pai. A representação iconográfica é sempre masculina. As pinturas que se fazem tentando representar Deus é masculino. E esse Deus estabeleceu também regras para os seres humanos. Então, na Bíblia, no Antigo Testamento, né, aparece a transmissão dos 10 mandamentos de Deus para os homens. Então, Deus estabelece o que é correto, o que é errado. Ele estabelece mandamentos, ele estabelece regras que devem ser cumpridas. Então, isso é um aspecto diferente de criar o universo, é o legislador. Além disso, existe uma relação entre os seres humanos e Deus, descrito na Bíblia, no Antigo Testamento, em que os seres humanos podem se comunicar com Deus, podem fazer preces, podem fazer pedidos. Deus está consciente desses pedidos e dessas preces, pode atender ou não, ele não é obrigado a atender, né? Mas ele pode atender esses pedidos. Então, existem sacrifícios, existem rituais que são feitos para Deus, existem pedidos, existem preces, orações que são dirigidas a Deus. Então, Deus pode interferir no universo hoje, não é só quando criou o universo, mas pode interferir, agir e modificar as situações. Essa é uma outra característica, ainda diferente do que é o Deus das religiões abraâmicas. Como eu disse, judaísmo, cristianismo e islamismo. Então, essas características todas são iguais nessas três religiões e em algumas outras. Né? Estou citando as principais religiões abraâmicas, tem outras, a fé Bahá'í, por exemplo, né? Não vou entrar em detalhes aqui. Deus é único, então, dentro das religiões abraâmicas não existem vários deuses, existe um único Deus. Existem outros seres não materiais, como os anjos, etc. Mas Deus, que é onipotente, que pode fazer tudo, que age para criar o universo e depois pode agir no nosso mundo, é um só. Então são religiões monoteístas, as três.
Bem, vamos agora passar para o pensamento indiano para fazer uma comparação. Bem, o que seria Deus no pensamento indiano? Então, existe dentro do pensamento indiano mais antigo uma quantidade enorme de seres divinos, tanto masculinos quanto femininos. Os masculinos são os devas e os femininos são as devis. E isso aparece desde a obra mais antiga que foi conservada do pensamento indiano, que são os Vedas. Dentre eles, o Rig Veda é o mais antigo de todos, e lá a gente já encontra como uma coisa aceita, como uma coisa que não é discutida, não é argumentada, mas como algo que todo mundo já sabe, que existe uma série de devas e devis, e o indiano desse período, ele também dirige preces, né, pedidos, tenta se comunicar com os devas e devis, pedindo várias coisas, às vezes agradecendo pelas coisas e descrevendo as características e elogiando as características desses devas e dessas devis. Bom, isso pode ser entendido e costuma ser entendido como um politeísmo, a existência de uma porção de deuses e deusas, como na religião grega tradicional, onde a gente também tem uma porção de deuses e deusas. Porém, tem uma diferença entre o politeísmo grego e essa multiplicidade de deuses e deusas do pensamento indiano. Por quê? Porque desde a obra indiana mais antiga que a gente conhece, que é o Rig Veda, existe a ideia de que essa multiplicidade é apenas superficial, que existe um ser uno por trás dessa multiplicidade de devas e devis. Então, os devas e devis são como se fossem fantasias, como se fossem personagens, como se fossem máscaras. Mas por trás dessa máscara, por trás desses personagens, existe um único ser. No Rigveda, esse ser uno não tem um nome próprio, ele é chamado exatamente de o ser uno, mas no Atharva Veda, que é um Veda posterior, ele recebe o nome de Brahman. E Brahman é o nome que depois é utilizado sempre para se referir a esse ser que é o substrato de todos os devas e devis e que é um só. Bom, Brahman não é um Deus supremo, em primeiro lugar. Então, na mitologia grega, para fazer comparação, a gente às vezes tem essa ideia de um Deus que manda nos outros, né? Zeus, por exemplo, né? Em determinada época na mitologia grega, é quem manda nos outros. Bem, no pensamento indiano, pode-se falar, às vezes, de um Deva que é o rei dos Devas, como Indra. Então, Indra, na mitologia indiana, muitas vezes é apresentado como o rei dos Devas. Mas isso não tem nada a ver com a ideia de Brahma. Brahma, então, não é o Deva principal, não é o rei dos Devas, não é um Deva superior. O que é Brahma? É muito difícil entender, então vou tentar transmitir essa ideia para a gente comparar com a ideia de Deus das religiões abrâmicas. A palavra Brahman, em primeiro lugar, é uma palavra neutra, não é nem masculino nem feminino. Enquanto que os deuses e deusas do pensamento indiano são ou masculinos ou femininos, tem um gênero. Brahma é neutro. Já começa por aí uma diferença extremamente importante.
e também uma diferença em relação ao Deus masculino das religiões abrâmicas. Os deuses e as deusas do pensamento indiano, cada um tem uma personalidade, cada um tem características diferentes. Brahma não tem personalidade. Ele está completamente fora dessa classificação de devas e devis. É difícil a gente compreender o que é Brahma, exatamente porque é alguma coisa muito mais distante e que também não tem um correspondente no pensamento ocidental. Então, Brahma é, no pensamento indiano, a única realidade que está por trás de tudo aquilo que a gente conhece no universo através dos nossos sentidos, através do nosso pensamento e através das nossas sensações. Então, eu vejo uma planta, eu vejo uma nuvem, eu vejo fogo, eu vejo a água, eu vejo a terra, eu vejo o sol. No pensamento indiano, desde a época dos Vedas, cada uma dessas coisas principais, desses fenômenos naturais principais, está associado a um deva ou uma devi. Então, o Sol. O Sol em si é o quê? É essa bola luminosa, quente no céu. Isso é o fenômeno natural. Mas, associado ao Sol, existe um deva masculino, que tem vários nomes. Um dos nomes que provavelmente é familiar para vocês é Surya. Então, Surya é um deva masculino, é um ser imaterial que está associado ao Sol. E Surya é um ser consciente. Ele é capaz de pensar como os seres humanos. Ele é consciente. A Terra é um fenômeno natural, mas associado à Terra existe uma Devi, que é Prithvi. Prithvi é um ser consciente, não é matéria, é um ser consciente. Agora, por trás do Deva Surya, por trás da Devi Prithvi, de todos os Devas Devis, tem um outro nível. E esse outro nível é que é Brahman. Como os devas e devis permeiam o universo todo, a gente pode dizer que por trás dessa multiplicidade de poderes divinos, existe uma coisa ainda mais fundamental que é Brahma. E Brahma não tem aparência, ele não pode ser descrito pelos conceitos usuais que a gente utiliza. Ele está, então, além dos conceitos, além das dualidades, das oposições, de tudo aquilo que a gente utiliza para pensar. Nosso pensamento é dualístico, a gente utiliza palavras, quente, frio, claro, escuro, né? São dualidades, são coisas que se opõem. E essas distinções não se aplicam a Brahman. Então, Brahma não pode ser descrito em termos conceituais. É mais fácil dizer o que Brahma não é. Bem, dentro do pensamento indiano antigo, Brahma não criou o universo. Ele não é o criador do universo. Né? Vejam bem, já começa aí uma outra distinção importante em relação ao Deus das religiões abrâmicas. Brahma não criou o universo. Quem que criou o universo? Bom, em primeiro lugar,
a ideia básica do pensamento indiano é que o universo é cíclico. O universo brota, dura um determinado tempo, depois ele é destruído, depois ele brota de novo, dura durante um certo tempo, é destruído. Então, o universo passa por ciclos exatamente como a nossa vida no pensamento indiano. A gente morre, depois renasce, passa um tempo vivo, aí morre de novo. Então, o universo também tem um período de vida e um período de morte. Então, não existe um início absoluto para o universo. É um ciclo. Em cada ciclo, depois que o universo é destruído, existe alguma coisa? Existe Brahman. Então, Brahman é a única realidade que continua a existir depois que o universo é destruído. Nem os devas, nem as devis continuam a existir depois da destruição do universo. Agora, dessa base da realidade de Brahman, começam a surgir devas e devis. E um desses devas se chama Brahma. Não confundir Brahma com Brahma. Então, Brahma é um dos devas. Ele é representado como se fosse uma pessoa com 4 cabeças. Essas 4 cabeças estão associadas simbolicamente com os 4 Vedas da tradição indiana. E Brahma é o criador do universo. Mas Brahma não é Brahma. Brahma é um Deva. É completamente diferente. Brahma é masculino, Brahma é neutro. Brahma tem características. Você pode fazer desenhos, pinturas e esculturas de Brahma. Você não pode fazer desenhos, pinturas e esculturas de Brahma, a não ser num sentido muito especial. Mas Brahma não tem uma representação visível. Então, já temos aqui mais uma distinção entre Brahma e o Deus das religiões abrâmicas. Depois, o Deus das religiões abrâmicas, ele estabelece mandamentos. Estabelece o que os homens devem fazer, o que eles não devem fazer, o que é correto, o que é errado. É um legislador. Brahma não é um legislador. Ele não produz nenhum mandamento. Tá? Então, Brahma não estabelece o que os homens devem fazer ou o que não devem fazer. É completamente diferente. E o Deus das religiões abrâmicas, ele está envolvido no mundo. E as pessoas podem fazer preces, podem fazer pedidos, podem fazer oferecimentos para Deus. E Deus pode retribuir. Nada disso se aplica a Brahman. Em toda a tradição indiana, desde a mais antiga, ninguém faz pedidos para Brahman. Fazem pedidos para os devas e para as devis. Esses, sim, podem interferir nas coisas, podem retribuir ou não aquilo que as pessoas pedem, aquilo que elas oferecem para os devas e devis. Pode ser retribuído, mas Brahma não. Então, ninguém faz pedidos para Brahma. Ele está fora dessa ideia de uma conexão com o ser humano em que ele recebe um pedido e decide se vai retribuir ou não. Então, é completamente diferente da ideia do Deus das religiões abrâmicas. Ele não interfere no universo. Então, Brahma está fora, está destacado. Ele é transcendente, como se fala. Não está fora espacialmente. Não é essa a ideia. Né?
A ideia é que é um outro nível, ele transcende o universo. E a ideia de um Deus que está presente no universo, interferindo, fazendo milagres e dando presentes para os seres humanos, em alguns casos, etc., é um Deus imanente, é um Deus que está presente aqui nesse universo. Então, Brahma é transcendente, totalmente transcendente, enquanto que o Deus das religiões abrâmicas ele é imanente, ele está presente aqui e está ainda atuando dentro do universo que ele criou. Bem, e temos mais um outro aspecto importante que eu preciso mencionar, que é a relação entre Atman e Brahman. Então, nas antigas Upanishads, que são as obras que desenvolvem pela primeira vez, de uma forma mais clara, a compreensão do que é o Atman, do que é Brahman, se estabelece também a identidade entre a essência mais profunda do ser humano, que é o Atman, e Brahman, que é a realidade suprema, que é a essência por trás do universo. Então, Brahman e Atman são a mesma coisa sob o ponto de vista filosófico, mas quando a gente usa essas duas palavras, a gente geralmente usa Atman pensando em alguma coisa que está dentro de nós, que pode ser atingida pela introspecção, pela meditação. E Brahma, a gente está se referindo a alguma coisa que está fora de nós, mas é a mesma coisa. Então, quando você consegue ter a vivência, a experiência do Atman, você ao mesmo tempo tem a vivência, a experiência do ser absoluto de Brahman, porque é a mesma coisa. E entenda, o Atman não é um pedacinho de Brahman, é Brahman inteiro. É uma outra ideia que não existe nessas religiões abrâmicas. A gente pode até dizer que nas religiões abrâmicas que a alma é criada, produzida por Deus e que então Deus passa alguma coisa divina para o ser humano, etc. Mas você não pode dizer nas religiões abrâmicas a minha alma é Deus. Não tem menor sentido. Mas no pensamento indiano você pode dizer e deve dizer o Atman é Brahma. Bem, então são ideias completamente diferentes. Você não pode traduzir Brahman por Deus, porque quando você faz essa tradução, você está fazendo o quê? Está despertando na mente de quem está lendo ou de quem está ouvindo aquilo uma série de associações com a ideia de Deus das religiões abrâmicas. E aí você está deturpando completamente a ideia de Brahma. E como eu já disse, quando estava falando da alma, né, infelizmente essa confusão surge na Índia no século XIX, pela influência da colonização inglesa e pela mistura de ideias do cristianismo com ideias do pensamento indiano antigo. E isso depois se torna uma interpretação extremamente influente até hoje. Então, até hoje, você tem pessoas que traduzem Brahman por Deus, e isso deturpa completamente as ideias indianas tradicionais, que são completamente diferentes, que não têm equivalente no nosso pensamento ocidental e nas religiões abrâmicas. Então você está perdendo tudo. Está perdendo tudo. Então, naquela comparação que eu faço de traduções absurdas, traduzir Brahman por Deus é a mesma coisa que você tentar traduzir uísque por cachaça.
Né? Tem alguma semelhança? Tem, as duas são bebidas alcoólicas, né? Mas não é a mesma coisa. Então, uísque é uísque. Qual que é a tradução de uísque? É uísque. Você não traduz, tá? E qual que é a tradução de Brahma? É Brahma. Não se traduz essa palavra. Né? Mas, infelizmente, a gente está cheio aqui de professores e professoras, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Que eu estou representando por esse Swami Fulaninho, né? E o Swami Fulaninho ensina que Brahma é Deus. E pronto. Né? Já confundiu tudo, já pecou pela base. E não dá mais para as pessoas entenderem que Brahman é uma coisa totalmente nova, totalmente diferente. Que para entrar dentro desse novo conceito, você tem que deixar de lado o conceito de Deus. Então, Swami Fulaninho é o grande vilão da minha história. Então, como eu já disse, é uma pessoa ignorante e que prejudica as outras pessoas, transmitindo ideias erradas. Então, é uma pessoa vazia, uma pessoa oca, ela se julga o máximo, ensinando coisas erradas para todo mundo, e é importante, então, detonar com os swamis fulaninhos que estão por aí. Então, espero que vocês tenham conseguido compreender algumas das diferenças entre Atman e alma e entre Brahman e Deus. Namastê.